E eu acho importante você levantar essas coisas, Miguel, que serve até para a gente fazer uma reflexão, por que que realmente, assim, existe essa dificuldade, né? Será que é porque é uma coisa que está crescendo? O que é que faz, né, ter essa dificuldade aí em relação ao Swift, tá certo? Ok. Tô tentando compartilhar aqui a tela, não aparece o... Certo. Professora, a senhora pode permitir eu compartilhar a tela? Se ele não está deixando, não, eu estou sem compartilhar nada. Ele tem. Tu tá no computador? O botão de compartilhar não tá aparecendo para mim. Tá Do segurança. Peraí. Estranho. Ele tem aquele botão apresentar agora. Não sei se está aparecendo aí. Não, tipo, eu já fiz a apresentação antes, aí, tipo, só que dessa vez não tá aparecendo pra mim, tá como se tivesse bloqueado. Será que se tu sair e voltar de novo, aparece? Pera, eu vou tentar aqui. Para todo mundo tá desse jeito também, sem aparecer. Já que fecha a sala. Alguém pode olhar aí pra ver se... Onde Já vocês também estão? Está. Tipo, ainda tem um botão, só que, tipo, quando você clica na tela inteira, aí não tem compartilhar tá apagado. Não aparecem as opções quando tu clica no apresentar agora, a tela inteira, uma janela. Será que é permissão da tua máquina? Realmente não sei. Às vezes tem, tem, agora eu não sei se... não. Apareceu? Pronto. Não. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar um negócio aqui. Porque eu vou sair, que eu tô usando o celular e eu vou... Tá. Se quiser, Rafael, pode ir na frente e começar o próximo. Então, que eu sou o segundo, então. Pra não atrapalhar mais. Se alguém quiser começar. Pode ser, Micael. Pronto, combinado, então. Você consegue me ouvir bem? Sim, tá tranquilo aqui, Rafael. Deixa eu iniciar aqui. Acho que Rafael vai falar da linguagem que também é relativamente polêmica, né? Que é a Assembly. A Assembly é muito denso. meio pegada. Tá dando para ver a tela aí? Tá dando sim. Então, gente, bom dia. Bom dia. Vou falar para vocês sobre essa linguagem aqui, Assembly. Eu já vou dizendo de cara que o nome da linguagem é Assembly e não Assembler, né? Porque tem gente que confunde. Tem essa confusão do termo, né? Diz que se programa em Assembly, só que Assembler é um compilador para você fazer o código nativo dessa linguagem. Então, o jeito certo de dizer é que se programa em Assembly. Então, aqui eu separei algumas características de forma geral, né? Abrangendo um pouco de tudo sobre a linguagem. Então, vamos começar. O Assembly surgiu na década de 50, uma das primeiras linguagens. Então, desde a época do Fortran, né? Quando os computadores ainda eram constituídos por válvulas, a gente já tinha essa linguagem aí. Então, já dá para imaginar a belezinha que deve ser programar nisso, né? A Assembly é utilizada, em geral, para programação de baixo nível de máquina. Então, é uma linguagem de baixo nível, está muito próxima à máquina. Em Assembly, a gente tem o uso de variáveis,
variável que não é novidade para a gente, né? Mas tem registradores também que eu vou explicar um pouco mais à frente. Desenvolvimento para hardwares específicos. Cada hardware tem, digamos assim, um modelo diferente de assembly, o que complica ainda mais a vida do programador, né? Porque, assim, para cada hardware, ele vai ter lá o seu conjunto específico de instruções, qual registrador que é usado para cada coisa, né? Aí meio que sai muito do conceito que eu tinha dito antes, né? Que a gente tem que se apegar muito com a documentação da linguagem. E você fazer esse shift, né? Para fazer, por exemplo, uma switch case que eu faço facilmente numa linguagem de alto nível, para fazer isso numa linguagem de nível, além de ser mais conjuntos de passos e instruções, muda, né, qual registrador e como eu, né, movimento aqueles registradores, dependendo de qual versão, né, para qual processador você está escrevendo aquele código, né? É isso mesmo, professora. A Assembly permite criar também ações de alta complexidade impossíveis ou difíceis de se realizar com linguagens de alto nível. Então, está aí um ponto positivo, né, de se usar o Assembly no baixo nível, porque ele vai permitir com que você trabalhe de forma detalhada no desenvolvimento daquele aparelho. Aí ali embaixo no meio, né? Quando a gente programa uma linguagem mais alto nível, né? A gente tem ali um compilador, um sistema operacional e um monte de coisa na frente, né? Aí, quando você só tem o compilador, basicamente. Né? Aí a Assembly você vai direto lá, como se seu software estivesse executando ali o mais rápido, o mais próximo possível do metal, né? Você não como tem se estivesse ali falando com a máquina. Diretamente com a máquina, né? Ali embaixo a gente tem que programar em Assembly consome muito tempo o programador. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de código em Assembly, só para a gente ver como é interessante a parte do uso. Vocês vão ver como é complicado o negócio. Assembly tem algumas palavras pré-definidas, então pelo menos isso, né, para dar uma aliviada. A gente tem aqui add, div, mul, end, or e not. ADD... a gente fazer aquelas operações básicas, né, no processador. ADD, por exemplo, é para somar variáveis. Aí você, no meio do código, coloca ADD x, vírgula y. Aí você vai somar essas duas variáveis. Div é para dividir. Não é a div de tags HTML, é uma div de divisão também de variáveis. Mul é para multiplicar. E a gente tem end, or e not, né? Que são palavras que a gente já conhece, que auxiliam o programador a encontrar valores booleanos fazer as operações booleanas, né? Nas condições. Aqui a gente tem os registradores, né? O que são os registradores? É como se fosse uma variável pré-definida que é localizada no processador. E essas variáveis elas servem para manipulação de dados, né? Elas auxiliam nessa parte. A gente tem a AX, que é para operações aritméticas, ele vai receber o nome de acumulador. O EBX está ali escrito base, mas ele serve como ponteiro para acessar as memórias. Tem SX, que é um contador. SX ele é muito usado quando a gente vê loopings, né? Para manipulação de laços de repetição. Aí tem a EDX, que é para operação aritmética também, e os outros dois é para ponteiro para memória. Veja que você tem que saber qual registrador, para que usa, né? Aí você vai achar lá uma linguagem de referência, sei lá. Porque não existe assim como a gente conhece, né? C, na linguagem C. Vai ter Assembly para processador 8051, Assembly para processador 8071. Aí, quando você vê ali aquela instância de Assembly para aquele processador, aí lá na linguagem de referência você vai saber, esse registrador é usado para fazer o acumulador, vai salvar o resultado da operação no registrador X ou Y, né? Tem que saber ali detalhes de baixo nível mesmo,
né, de como você faz para operar, né, e muitas vezes não dá um erro, ou tem uma coisa errada, e você pode ter simplesmente trocado ali a posição do registrador da maneira equivocada, sabe? Aí exige aí É uma realmente questão muito esforço. é uma questão mais de teste, né? Você vai testando até achar a forma É mais difícil de eficiente. achar. A gente tem uma linguagem de alto nível, né? Vocês não estão tendo contato aí. É difícil, às vezes, de você achar um bug. Imagina uma linguagem assim de baixo nível, né? Nossa Senhora. Então, como variáveis locais são suportadas em Assembly? A prática mais comum é colocar os valores das variáveis locais após o registrador EBP. Dessa forma, parâmetros para as funções são acessados com deslocamentos positivos e variáveis são associados com deslocamentos negativos. Então, o registrador EBP, que eu não mostrei no slide passado, ele serve para essa distinção de deslocamentos positivos e negativos. Aí aqui tem um tópico interessante, né? Na prática, o desafio é determinar, dentre as alternativas disponíveis, a forma mais eficiente para armazenar e recuperar, de alguma forma, dados na memória, tornando-os acessíveis para processamento pelo código. Escolhas infelizes geralmente implicam em performance mais pobre. Então, a parte mais difícil é você achar a forma mais eficiente de usar os registradores, né? E não... Porque, assim, formas tem várias, mas a mais eficiente é o realmente difícil. E vai mudar, né? Porque cada processador muda, né? A cada instância de assembly. Para cada hardware é diferente. É que a gente tem um exemplozinho de código do uso desses registradores, né? Como a gente tinha visto aqui no slide passado, variáveis locais após o registrador EBP. E aqui tem a instrução push, né? Geralmente vai ter ou push ou move antes desses registradores. Então, exemplo. Para justamente colocar, tirar ou mover, né? Um valor no registrador. E aqui a gente tem o print do Python, né? O console.log do JavaScript. É assim que se printa alguma coisinha sempre, né? Então, imagina lá, você vai começar a estudar e o professor fala, agora a gente vai fazer um Hello World na tela. E o tamanho do código é esse aí. Só que daqui... Acho que com Python você faz com 1 ou 2 linhas, para poder assim você faz com 15, né? Uma linha. Mas daqui dá para a gente tirar umas coisas interessantes, né? Na parte da esquerda ali, nessa coluna da esquerda, a gente tem os de registradores. Aqui embaixo tem um código bem interessante aqui no meio, ó, que é cal-kernel. Quando a gente viu acho que a arquitetura de computadores, o kernel é o núcleo do sistema, né? O núcleo do sistema operacional. E isso mostra como de maneira chula, a linguagem é de baixo nível, né? Tem uma função para chamar o kernel. O nível de interação, assim, você tem que descer mesmo ali, como se tivesse um algoritmo absurdamente detalhado, né? Você tem que dizer ali exatamente cada uma das sequências. E ali embaixo, a gente tem aqui NASM, né, que é o nome do compilador. Tem vários compiladores para Assembly na internet. Aqui tem outro exemplo de código. Este programa soma e subtrai inteiros de 32 bits. Então... E aqui, Rafael, só aproveitando você, né? Às vezes a gente pergunta, por que a gente tem que saber converter de binário para decimal, de bit, de operação de bit? Aí o negócio pega. Você tem que saber aí nesse nível de detalhe, né? Se o valor que você precisa armazenar cabe embaixo do registrador, um registrador diferente, se a operação que você fazer em cada um dos registradores, o resultado vai estourar, vai dar um overflow ali naquele, e vai dar um resultado errado, sabe? Tudo isso a gente tem que se preocupar. Mais uma coisa que o programador tem que ter cuidado.
Então, como é que funciona a alocação de memória no Assembly? Vão ter essas diferentes abreviações, né? DB, define byte, DW define word, e vai aumentando a quantidade de byte, né, para cada abreviação. Só por curiosidade mesmo. Então, se esse negócio é tão complicado, é tão difícil, por que ainda é usado, né, o Assembly? Exatamente. Para que a gente aprender Assembly se é tão difícil e parece que é um negócio de um outro mundo, né? Então, o Assembly, quando você vai ter o desenvolvimento ou a configuração de um roteador, de um switch, de microcontroladores, de impressoras, de drivers, principalmente, né? Você tem que ter uma forma de se comunicar com esses aparelhos, numa complexidade muito alta, né? Porque você vai mexer em cada detalhe daquele aparelho. Então, outras linguagens é muito difícil achar uma linguagem de baixo nível, tão baixo nível como ela, por isso que ela é considerada a principal e ainda usada hoje em dia. A gente precisa escrever um código mais performático, né? Quando a gente precisa escrever código de rápida execução, sistema embarcado, né? Muitas vezes aplicações ali que não quer ter um intermédio do sistema operacional para desenvolver coisas de equipe, como tu falou, né? Então, ali é usado também em questões industriais, assim, tanto de espionagem quanto de recuperar um código que a gente não tem o código-fonte mais, aí se faz engenharia reversa muito com Assembly também, sabe? Então, assim, parece uma coisa de, para quê? Mas existem aí muitas aplicações, às vezes em termos de jogos também, quando precisa ali de desempenho melhor de hardware, tipo, otimizar uma operação ali de renderização de uma imagem, é preciso intervir diretamente ali em instruções diretas da placa de vídeo, por exemplo, sabe? Então, assim, existe aplicabilidade, não é tão comum como em sistemas de propósito geral, né? Mas aí é uma linguagem que dá a gente grandes poderes, né? Mas aí tem grandes responsabilidades associadas a ela, né? A gente precisa, né, conhecer detalhe de mais baixo nível, dos princípios de funcionamento do hardware, né, como é que é estabelecido o hardware, né, conhecer ali mais detalhes, né, do funcionamento, por exemplo, da arquitetura de Neumann, e todas aquelas coisas que a gente viu nesse contexto aí, é absolutamente essencial, sabe? É isso aí. Então, assim, é um negócio difícil, mas é um negócio muito útil hoje em dia ainda, né? E, no geral, foi isso, professora, que eu consegui achar, assim, de forma clara na internet. Ótimo, Rafael, muito obrigada. E, assim, não sei se deu para todo mundo começar a enxergar aí que o buraco é mais embaixo, né? Mas existem também aplicações aí para esse tipo de sistema, né? Para esse tipo de necessidade, né? Vale a pena aí, em algum momento da vida de vocês tentarem aí, tem vários projetos importantes compartilhados no GitHub, eu vou só achar alguns aqui para mostrar para vocês, até código open source de funcionamento de um processador, que você consegue ali simular, executar funções específicas de processador, construir seu próprio processador em cima da linguagem Assembly. Tem muitas coisas interessantes, assim. E a grande vantagem aí de, pelo menos, ter algum contato alguma vez, né, com esse tipo de coisa, é que vai sentir na pele ali como a baixo nível ali, toda a estrutura funciona. Então, se você tem algum contato, nem que seja por curiosidade, conhecimento ali da linguagem de baixo nível, como Assembly, né, você vai entender e conseguir construir coisas muito melhores, às vezes, em linguagens de alto nível, sabe? Também. Porque se você vê ali das trincheiras da você tem melhor, muitas vezes. Então, é difícil achar um programador assim, né? Bem difícil, eu acho. Aí você fica, professora, se eu quiser trabalhar com Assembly, eu vou trabalhar com que tipo de sistema, né? A gente fica se perguntando, se eu trabalhar numa empresa que desenvolve drive de dispositivos, sistema de às vezes sistemas que envolvem
monografia, que precisa ali descer no baixo nível, não ter, por segurança, nenhuma das camadas intermediando. O pessoal desenvolve muitas coisas relacionadas a vírus, bootloaders, que precisam ser carregados ali antes do sistema operacional, sabe? Simuladores, os compiladores. Então, assim, tem uma vasta gama aí de aplicações da linguagem, mas finalmente ali exige também um grande esforço da gente como programador de estudar, entender a arquitetura, a integração, todas aquelas camadas que a gente vinha vendo, né, desde o começo, quando a gente começou a falar ali, desde a era dos computadores até a gente chegar aqui em linguagem de programação. Alguém tem alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Obrigada, Rafael. Eu aqui falando com o microfone fechado. É isso, pessoal. Muito obrigada, viu, Rafael? Ficou ótimo. E assim, não sei se no curso da gente, né? Eu acho que em nenhum momento tem uma disciplina que trabalha específico com mais baixo nível, mas também não limita vocês de tentarem vivenciar essa experiência. O professor, e a questão da atividade? Eu mandei para a senhora faz muito tempo, eu acho. Lá na época que a senhora passou o seminário. Nem se preocupe que eu organizo, tá certo? Tá bom. Mas alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Alguém aí que se interessou e tem vontade de trabalhar com a Sílvia, e outro mundo ficou logo com medo e não quer nem saber. Pelo visto, todo mundo ficou com medo, né? O contato que eu tive foi muito pouco mesmo. Na faculdade e integrado com o C. Não foi tão... Acho que resolver algumas coisas, tem algumas linguagens de HDL, alguns processadores, alguns simuladores, mas nada, acho que a gente só cheguei a implementar um serviço no final. Mas nada mais bacana, nada que eu possa assim, compartilhar com vocês alguma experiência de felicidade e sofrimento. Beleza, pessoal? Agora a gente está faltando Micael e Jorge. Quem vai apresentar agora? Vamos lá, Micael, ver se está funcionando aí. Pera, ainda não tá. Quando eu tava usando ele só fez só apareceu a opção. Pera aí. Ah, finalmente apareceu a opção. Aí eu tive que tirar e entrar de novo. Já tá aparecendo, Natal? Tá sim, tá sim. Tá aparecendo pra vocês aí? Tá sim, Micael. Ah, perfeito.
Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer logo que tem muita pouca informação, vou repetir isso, tem muita pouca informação na internet sobre o Swift, mas ainda é uma linguagem de programação muito semelhante ao Python. Portanto que quando eu fiz a pesquisa, ele foi baseado em cima do Python, o Swift, porque tinha como intuito de ter uma linguagem bem tão simplificada quanto. Então, é muito semelhante ao Python. Vocês vão ver que tem até uma parte que fala sobre, que eu mostro como é, mais ou menos, o Hello World em Swift. Bom, a introdução, basicamente, essa foi a linguagem de programação criada pela Apple para facilitar o desenvolvimento de seus softwares nos seus mais variados sistemas operacionais, como iOS, macOS, watchOS, tvOS e até mesmo Linux, mas não possui para o Windows. Foi desenvolvido em 2014, não, foi desenvolvido em 2010, mas foi anunciado em 2014 na WWDC, que é a conferência anual da Apple para anunciar seus produtos. E foi criado por Chris Leitner, desculpa, eu não falo muito bem. Como a LP é avaliada em relação às características de uma LP? Bom, foi criada para ser, sobretudo, uma linguagem de programação muito fácil de ser manuseada, tanto que existem aplicativos no iOS que ensinam crianças a mexer com essa linguagem de programação, porque ela realmente é muito simplificada. Ela, como eu disse antes, tinha sido baseado no Python, mas ela foi criada em cima da linguagem de programação Objective-C, que era uma linguagem de programação muito boa, que a Apple usava antes de 2014, né, nos seus sistemas, só que era muito difícil de ser manuseada. E como era uma empresa que todo mês tinha que atualizar o seu software por causa de bugs, por causa de adoção de novos métodos, coisa assim, ela era muito difícil, então resolveram trocar. Aqui, como vocês podem ver, tem um Hello World em Objective-C, que era a linguagem anterior que a Apple utilizava. E aqui tem um Hello World em Swift, que vocês podem ver, é bem semelhante ao print do Python. Veja o nível de abstração aí que foi conseguido, né? Saindo de Objective-C para Swift. Né? Certamente isso implica uma melhor produtividade, né? Consequentemente pode ser, né? Não sei, no projeto da linguagem, mas uma queda de performance, ali muito mais produtividade, resultado e poder de expressão na linguagem, né? Sim, a Apple teve justamente essa intenção, que a senhora falou, professora. Bom, que decisões os criadores tomaram em relação às características conflitantes? Deu até mal. Teve umas perguntas que eu não entendi como se respondem, entende? Então, eu pesquisei e achei o que era. Então, e tem outras também que achei a resposta, só que foram coisas que eu nunca ouvi falar na vida. Então, literalmente, eu copiei e colei. Espero que a senhora entenda. Tá. Que decisões os criadores tomaram em relação às características conflitantes? Bom, como eu disse, os criadores tiveram a intenção de criar uma linguagem muito simplificada. Contudo, eles tiveram muito medo de criar uma linguagem simplificada, só que não apresentasse um hardware ou um software poderoso, entende? Mas eles conseguiram, depois de 4 anos, eles conseguiram desenvolver um que tivesse uma linguagem extremamente simplificada e que tomasse um software poderoso. Como é feita a tradução da linguagem de programação para a linguagem da máquina? Bom, o Swift ele adota o sistema hexadecimal para a conversão de dados, possibilitando a comunicação com a máquina. Basicamente é isso. Essa é a parte que eu falei que eu não estava entendendo nada de amarração. Quais são os tempos de amarração dos conceitos da linguagem? Bom, eu encontrei que ele adota uma amarração estática e de escopo estático alinhado, que eu não faço a menor ideia do que seja. Inferência de tipo de tempo de compilação e otimizada com Swift pela Intermediate Language. Eu realmente não faço ideia sobre o que fala isso, mas eu encontrei essa resposta. É justamente as decisões, né, em relação à linguagem, né, que ela é uma linguagem compilada, orientada a objeto, né, usa classes, decisões aí nesse sentido, né? E a gente consegue entender essas amarrações de acordo com as classificações dela.
Então, ela vai ter lá a tipagem estática, né, o escopo, a definir o tempo de compilação, né, a inferência de tipos, o controle de tipos, que operadores existem, né, são todas essas decisões aí associadas ao projeto da linguagem. Entendi. A gente ainda vai estudar isso ou a gente já estudou? Eu tô meio perdido. Não, assim, a gente não entra nessa disciplina, né, nesse nível de detalhe, mas tem a ver ali com as classificações que a gente já viu, né, de decisões da linguagem, saber que é compilada, saber se é interpretada, saber se é orientada a objeto, se não é, como é que se define os tipos, se é fracamente tipada, fortemente tipada, sabe? Entendi, E as entendi. relações ali que tem com outras linguagens. Ok, Mas ok, perfeito. assim, normalmente esse tipo de coisa a gente desce mais baixo nível quando a gente vai ver a disciplina de compiladores ou coisas associadas. Perfeito. Ok. Mais a termos de Obrigado. conhecimento geral mesmo. Bom, sim, ela possui palavras pré-definidas e reservadas, que algumas são muito semelhantes à do Python, mas eu resolvi colocar umas aqui que eu não encontrei no Python. Basicamente, todas as palavras pré-definidas do Python, and, or, possui no Swift. Mas eu encontrei algumas que são à parte e que eu achei interessante colocar aqui. Legal. Que tem import também, que eu coloquei aí sem querer, que eu tinha esquecido. Mas possui, na verdade, ela possui bem mais que o Python. Eu percebi que ela possui bem mais palavras pré-definidas do que o Python. Agora, para que elas servem, eu realmente não sei. Eu acho que só na prática É mesmo. justamente ali o contexto de conjunto de operações que vão tornar mais a linguagem mais alto nível, né? Então, para ela fazer algumas coisas mais alto nível do que outras linguagens, certamente ela precisa ali de outras palavras reservadas ou estruturas, né? E talvez por isso ela tenha mais palavras pré-definidas para justamente ali dar aquele poder de expressão mais alto nível para a linguagem, sabe? Entendi. Bom, essa aqui eu também não, eu acho que eu errei, mas eu não queria deixar em branco que é melhor do que nada. Quais são os tipos de dados primitivos que são suportados pela LP? Bom, os principais tipos de dados são inteiros, que é o int, os pontos flutuantes, os caracteres, os lógicos e os nulos. É a coleção dos tipos. Se vocês notarem, tem muita coisa aí semelhante com o Python. Sobretudo os inteiros, os floats e as strings. E o bool, que é em relação a números e a características, né? Uhum. E aí são coisas que naturalmente vocês vão conhecer mais, né? Quando sentarem para desenvolver ou precisarem estudar a linguagem para desenvolver alguma coisa. Aqui tem outra coisa que eu também tive uma dúvida, que é permitir acessar e manipular endereços de variáveis de memória. Bom, é aquela parte que eu achei a resposta, mas eu realmente não entendi nada. A alocação de tipos primitivos é feita na pilha. Os tipos compostos de coleção são alocados no monte, mas o compilador pode ser alocá-lo na pilha para otimizar o processo em alguns casos. Eu particularmente não sei o que é pilha, mas posso ter perdido a aula aí, mas eu não sei. A questão da memória, né? Essa pergunta faz a gente entender, né? E desenvolver a consciência do poder de expressão que a linguagem dá para a gente, né? Não sei se vocês têm percebido aqui, à medida que a gente tem falado das linguagens, né? Quanto mais alto nível a linguagem, menos coisas, a gente tem menos responsabilidade com algumas coisas, mas aí a gente também tem menos flexibilidade para fazer algumas coisas. Não sei se vocês têm percebido isso, né? E uma das coisas que, dependendo do nível, né, que a linguagem tem, é permitir ali o acesso direto ao endereço de memória, né? Lembra quando a gente falou lá da arquitetura de Neumann, né, que a gente tem o processador, os barramentos, e tem lá a memória, né? Então, normalmente, assim, quanto mais alto nível a linguagem menos manipulações ali, baixo nível, a gente permite, né? E uma das coisas que a gente vê diretamente, assim, na linguagem de programação, né, o poder que ela permite de a gente ter acesso ou não, é justamente manipular posições de memória, sabe? Não só, eu tenho acesso a uma variável, mas eu consigo ir ali, mexer, desalocar, mexer mais fisicamente próximo da memória. Esse é o intuito dessa pergunta. Então,
pelo que eu vi aí que você trouxe da linguagem, né, ela permite que o programador faça a desalocação de memória, chame especificamente, né, consegue fazer ali referências, ou seja, é uma linguagem que permite ali, até pela característica do propósito, né, que ela serve para desenvolver tanto para sistema embarcado, quanto para sistema de mais alto nível, né, do sistema operacional, né, ela te permite aí, de alguma forma, alocar e desalocar memória, né. Acredito que sim. Hum, No que isso tem impacta a gente como programador é a forma como usa a memória, como usa uma variável, se precisa desalocar ali o valor da memória, porque senão a gente vai perder performance, é mais nesse sentido, sabe? entendi agora. Agora entendi o que você quer dizer. Bom, a deslocação pode ser feita pelo comandador para a classe usada o método DENT, ou ela será feita pelo coletor de lixo ARC. ARC é um contador de referências. Em algumas linguagens, né, quanto mais alto nível, ela tem aquele conceito do garbage collector, como a gente fala em Java, só um instantinho, gatinha, ou, né, o coletor de lixo, que é justamente o compilador, né, vai ficar ali, a plataforma de funcionamento da linguagem vai ficar ali o tempo todo, ó, vendo se, otimizando a execução do código, se tem variável que não está usando mais, ele vai lá e vai desalocar, enquanto tem linguagem que é mais baixo nível, ela não vai fazer isso para a gente. Então, à medida que a gente não desaloca ali as variáveis ou o contexto, o programa vai perdendo performance, entende? Entendi. Bom, permite definir constantes como elas se comportam. Sim, é permitido, devido à sua simplicidade e maleabilidade. Ademais, ele possui raízes também na linguagem CC, eu não sei como é que fala, CC++. C++. C++. E suas constantes se comportam de maneira semelhante. Enfim, basicamente foi tudo isso que eu encontrei de informação do Swift. Legal, Micael. E assim, até em relação à linguagem Swift, surge ali aquela coisa, né? Realmente, por que o Swift não tem ali essa popularidade, né? Porque é nova, é porque é para um propósito específico, né? Você veja que o foco principal da linguagem ainda é a Apple, né? Foi produzida ali para trabalhar com dispositivos de hardware e todo o ecossistema de famílias específicas ali da Apple, né? Será que é por isso que ainda ela não é tão amplamente divulgada aí, como a gente vê? Não sei se é ao ponto de dizer se é popular ou não, né? Mas é difícil de encontrar material sobre ela, né? É difícil de encontrar material sobre ela, mas eu li que ela é a oitava linguagem de programação mais popular. Aí isso eu acho que sua popularidade ela ganha, entende? Mas eu acho que é difícil mesmo encontrar sobre o material dela, porque é muito restrita, né? Tipo, a Apple ele tem um sistema muito fechado. E aí a gente não tem tanta informação. Até a IDE que você usa, como é que você compila, como é que você testa e publica, né? Você precisa ter ali uma chave de desenvolvedor para publicar as coisas ou não. Tem que ter. Só dá para desenvolver, é uma coisa que a gente fica, né? Só dá para desenvolver coisas da Apple se tiver no sistema Apple, né? Acho que tudo isso ali são elementos que, de fato, influenciam, às vezes, até a gente, como estudante ou como programador, tem interesse ali em aprender aquela linguagem, né? Sim, também concordo com a senhora. Mas, na verdade, eu queria aprender logo, após eu aprender Python, eu queria aprender o Swift ou o Java. Eu tava pensando em fazer isso. E aí depende muito, né, daquelas coisas que a gente conversou lá desde o começo, né? Sei lá, qual tipo de aplicação que você simpatiza mais, no que você tem interesse e gostaria de se ver trabalhando daqui a um tempo, né? Até uma decisão ali que vai fazer você se voltar para aprender uma linguagem X ou Y. Sim. Essa é a minha apresentação, professora. A senhora tem mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Ou quer conversar sobre alguma coisa ou está tranquilo? Tá certo, pessoal. Desculpem, hoje aqui tá
uma gritaria danada. Ou, ela só é utilizada para fins de aplicativos, né? Para desenvolver aplicativos e programas da Apple. Mas são programas simples, entende? Tipo, você não pode usar ela para desenvolver jogos ou programas bem mais complexos, entende? É tudo para dispositivo Apple, né? Desde o embarcado até sistema operacional. E se alguém tem mais alguma outra pergunta? Desenvolver lá para iWatch, desenvolver apps específicos que rodam no iOS. Sabe? Vou tirar aqui, viu, professora, da tela. Vamos parar de gritar um instantinho, por favor. Oi, minha gente, minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Voltei agora. Não sei até que parte vocês me ouviram. Foi a minha internet que caiu e voltou. Eu estava falando ali da pergunta, né, que Rafael perguntou, né, para que se usa Swift. Normalmente é a linguagem que é usada para implementar tudo quanto é coisa da Apple, sabe? Desde o smartwatch até aplicativos do iOS, sabe? Por isso que às vezes até a gente fica, né, que é uma linguagem ali que ainda é do domínio e existem somente para as coisas da Apple, o foco dela ainda é a Apple, né? Não é usado em outras coisas ali, mas existem rumores ali de que ela vai, existe a possibilidade ali dela expandir para fora do domínio da Apple, sabe? Aí já te dá uma visão, né? Se você realmente gostaria de trabalhar com sistemas voltados para iOS, para Apple, tecnologias Apple, já seja ali uma linguagem interessante de você aprender, né? Certo, pessoal? Aí a única apresentação que ficou pendente aqui foi a de Jorge, né? Que ele ia falar sobre Ruby, mas ele não está por aqui, então eu vou conversar com ele para ver o que a gente faz. Era isso, pessoal, assim, o intuito do seminário era justamente fazer, assim, a gente ter uma noção das linguagens, discutir um pouco sobre as características, tentar fazer com que fosse possível perceber a diferença, né, em relação ao que é uma linguagem de programação, para que a gente usa, o quão uma parece ser mais difícil do que a outra ou não, para qual propósito cada uma é usada, né, se desperta ali você tem interesse, uma simpatia já por alguma linguagem, e já dá para fazer algum tipo de comparação em relação à linguagem que vocês já estão usando, que é o Python, certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Se não, por hoje era isso que a gente tinha para conversar. E aí, na próxima aula, a gente já volta ao nosso ritmo de aula normal. E eu estou só decidindo aí se a gente vai seguir direto para a parte de banco de dados ou a gente vê primeiro uma visão geral da engenharia de software. Certo?